Olá pessoal, eu sou a Raquel do Ateliê Raquel Barreiros e hoje eu trouxe para vocês o passo a passo dessa necessaire que eu fiz para organizar a mochila da minha filha. Nessa menor cabem 3 fraldas, um lenço umedecido, uma pomada, e a maior eu havia feito para colocar uma troquinha de roupas. Eu fiz num tecido meio impermeável com o forro de tricoline. Vocês podem fazer todo em tricoline sem problema nenhum. Essa maior eu fiz no tamanho de 25 por 30 centímetros e a menor de 20 por 30 centímetros. Vamos fazer? A gente vai precisar de 2 tecidos principais no tamanho de 20 por 30 centímetros. No meu caso, o meu tecido tem cintido. Se não tivesse cintido, vocês poderiam fazer um tecido inteiro no tamanho de 40 por 30 centímetros. Eu coloquei numa manta R1 e vou fazer um quilt reto nas duas partes. Para a alça, eu utilizei um tecido de tricoline no tamanho de 30 por 5 centímetros. Dobrei ao meio de cada lado novamente para fazer a alcinha para necessaire. Esse tecidinho é um tricoline que eu coloquei uma entretela tecido no verso para estruturar e eu poder bordar o nome da minha filha, já que eu fiz uma necessaire personalizada. O forro eu fiz em duas partes de 20 por 30 centímetros, mas se o seu tecido principal não tiver sentido, vocês fizerem inteiro, então o forro também pode ser inteiro, de 40 por 30, e a diferença é que a abertura vai ser na lateral. E um zíper de 32 centímetros e um cursor. No tecido principal eu vou alinhar um ângulo de 45 graus na minha régua e vou fazer linhas com 5 centímetros de distância entre elas. Primeiro eu alinho ali o 45 graus com o tecido, faço o traço inicial e depois vou marcando de 5 em 5 centímetros. Na necessaire maior, eu fiz com 7,5 centímetros de diferença. Faço a mesma coisa do outro lado para formar os quadrados. Eu gosto bastante do quilt reto. Apesar de gostar também dos desenhados, mas acabo que nunca me dediquei a aprender. Fiz isso nas duas partes. Agora eu vou para minha SQ 9100. Ela tem o bordado em letras. Já programei o nome da minha filha e vou bordar o nomezinho dela numa linha contrastante. Agora é só cortar as linhas e refilar. O quilt eu faço na máquina reta, né? Pego a linha maior e vou costurando conforme vai vindo as linhas para lá e para cá. E vou brincando ali, essa é a hora que eu mais gosto. Vou vendo as linhas que eu ainda não costurei e vou costurando, sem cortar a linha e sem reiniciar a costura. Terminada a última costura, eu arremato na lateral. Passo a ferro para tirar as marcas da caneta fantasminha e agora eu vou fazer a tira da alça. Vou só fechar a alça e passar uma costura para rebater do outro lado. Tá pronta a alça. O nome dela, vou colocar 3 centímetros de distância da parte de cima com uma costura reta em toda a volta,
Se vocês quiserem, pode passar uma fitinha dupla face ali para ficar bem certinha, ou até mesmo uma cola temporária. Agora eu vou pregar o zíper, eu abro o zíper e nessa eu fiz a pontinha virada. Então eu dobrei uma pontinha do zíper, que vai ficar pro fechamento, né? O zíper fecha, finaliza ali. Como são duas partes, eu coloquei para ficar bem alinhado a outra parte do zíper. E faço da mesma forma. Costuro com uma distância de pé de máquina, não estou costurando com calcador de zíper. Vou pregar a alça também no ângulo de 45 graus e prender ela com um alfinetinho para não correr o risco de costurar na lateral. Agora eu vou colocar o meu forro. E aí sim eu vou passar uma costurinha um pouquinho mais perto dos dentinhos do zíper. Vou reservar, vou fazer a mesma coisa na outra parte. Coloco o forro, passo a costura. E aí eu vou rebater essa costura para ficar um acabamento bem legal. Então eu vou puxando a parte do forro, alinhando bem na hora de rebater a costura, para ficar bem esticadinho nas duas partes. Faço da mesma forma. Agora eu vou colocar o cursor do meu zíper, fecho até o final, abro até a metade. E aí eu vou fazer a costura das laterais, unindo as laterais bem certinho, costura com costura, para ficar tudo bem simétrico. Corto o excesso de zíper que ficou ali para baixo. E alinho bem certinho do outro lado também. Vou alfinetar, lateral com lateral. E vou começar a costura pelo fundo, deixando um espacinho para abertura para eu poder desvirar. Se fosse um tecido inteiro, seria a abertura, essa abertura ficaria na lateral do forro. Cuidado para não costurar a alça junto. Aí vou ajeitando ali o tecido, passando a costura e vou deixar uma aberturinha no fundo do forro. Corto o excesso de zíper e de alça e aí eu vou marcar uma caixinha de leite de 3 centímetros da costura, tá? Então eu alinho a minha régua na costura, 3 centímetros em cada lado, dos dois lados, para ficar uma caixinha de leite bem certinho. Daí eu alinho uma linha com a outra e costuro bem em cima da linha. Depois as costuras ficam bem certinhas, alinhadas bem certinhas. Faço isso nos 4 cantinhos. E já vou cortando os excessos ali. Agora a gente vai desvirar com todo o cuidado, sentando bem as caixinhas de leite ali. Olha como fica bonito, ó. Bem encontradinho as costuras. Fica muito bonito assim.
Agora a gente só vai passar uma costurinha para fechar o forro. Coloca tudo bonitinho para dentro. Quem quiser pode passar o ferro, com cuidado para não estragar o zíper. E está pronta a nossa necessaire. Gostaram? Se gostou, já curte, comenta, compartilha com as amigas, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.